Desculpem pela falha. Então, boa noite, pessoal. Boa noite novamente a Peraí, todos. Jacques, só um minutinho, porque nos assistem, né? mas a tua ainda não chegou no YouTube, certo? Esse ano nós estamos fazendo aí a nossa 7ª CETARI, né, que é a Semana do Técnico Agrícola da região da Ibiapaba, né? Um evento desta vez, ou nesta edição, um evento online, né, devido ao momento que nós estamos vivendo, um momento diferente, mas que nós não poderíamos, digamos que, deixar o evento passar em branco, né? Eu queria inicialmente parabenizar, né, a comissão organizadora, em nome aí do professor Rafael, os demais membros da comissão, as demais pessoas que organizaram esse evento, e agradecer, né, a disponibilidade e a participação aí do Gilmar, né, do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, e da Joana, do BNB, né, que vem, digamos que, abrilhantar o nosso evento. Eu passo a palavra ao professor Rafael, que vai, digamos que, conduzir a nossa 7ª CETARI. Boa noite a todos, desejo aí um ótimo evento. E aí, pessoal? Boa noite aí a todos que vai, os participantes, os ouvintes, né, que estão no nosso canal do YouTube aí, do a Instituto nossa Federal. 7ª CETARI. Para a gente é um prazer, né, mediante tanta dificuldade que a gente teve esse ano, com a pandemia, né, com todas essas, todos esses problemas que nós tivemos esse ano, ainda tivemos aí o trabalho em conjunto da comissão para realizar esse evento, né, que é muito importante para a nossa região, né, a CETARI, ela já está na nossa 7ª edição, tá bom? O tema que nós escolhemos foi o tema atuação profissional do técnico agrícola no mercado de trabalho. Foi um tema bastante pertinente para a nossa região, para vocês estudantes, para vocês que estão já formados, né? E dentro desse tema, a gente pensou, enquanto comissão, trazer o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, né, um conselho de extrema relevância para o exercício profissional de vocês, e também o Banco do Nordeste, né, agradecer aqui publicamente, né, ratificar aí o agradecimento do Jacques, agradecer publicamente ao Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, que formou essa parceria conosco, e também o Banco do Nordeste, que vai estar trazendo informações sobre a questão das propostas que vocês podem estar elaborando, crédito rural, tá certo? Isso são temas bem interessantes que estão diretamente ligados à atuação profissional de vocês. Então, nós do Instituto Federal do Ceará, Campus Tianguá, estamos muito, muito empolgados com o evento. A gente espera que vocês, espectadores, possam aí estar usando o YouTube para explorar as palestras, assistam, aprendam junto com os palestrantes, façam as suas perguntas, as suas dúvidas. Afinal, esse evento é único, é uma vez no ano, né? E nós temos que explorar bastante, tá bom? Vamos ser breve, em função que tivemos um pequeno atraso, a gente pede desculpas a vocês. E aí, boa noite, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, vamos aproveitar o evento, tá certo? Para a gente é um prazer. Então, o professor Adeilson vai estar prontamente fazendo a moderação junto aos palestrantes, tá? E aí a gente, nesse momento, Adeilson, eu passo a palavra aí para você, para que você possa estar conduzindo os trabalhos das palestras, tá ok? E boa noite para todos aí. Olá, boa noite, professor Rafael, boa noite os demais que se encontram conosco hoje, né? É muito prazeroso a gente poder, né, realizar o nosso evento, ainda que dessa forma, né? Então, a gente dá boas-vindas aos nossos alunos, aos espectadores externos, aos nossos colegas professores, né, e parabenizar a comissão por esse esforço para que a gente tivesse, né, ainda que dessa forma, o nosso evento realizado esse ano. Então, também prontamente agradecer aos nossos palestrantes que aceitaram o convite para colaborar conosco, né, enriquecer os nossos conhecimentos e também repassar a tanto. Então, eu vou passar a palavra para o Gilmar, né, só chamar a atenção para o seguinte, pessoal, as perguntas, elas
serão respondidas ao final das duas palestras, ok? Então, os palestrantes explanarão sobre os seus temas e, ao final, a gente faz o debate, né, as respostas para essas perguntas. Então, Gilmar, novamente agradecendo aí a sua disposição em colaborar conosco, né? Eu quero dizer que você pode ficar à vontade aí para falar sobre o tema proposto, né, que é o exercício profissional do técnico agrícola em suas diversas modalidades. Tema esse que, dada, né, a nova situação do técnico, por essa, vamos dizer assim, essa transferência que houve do Conselho Regional de Engenharia e Agricultura para para o CFTA, é necessário que nós tenhamos esclarecimentos. Então, a palavra fica com você a partir desse momento. Abra os dois aqui. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas, né? Quero saudar aí o professor Rafael Fiuza, o diretor, professor Jackson, o professor José Adeilson, o William, né, e a Joana. Agradecer o convite, o conselho nosso aqui, de Conselho Federal. Acho que eu vou fazer, de repente, uma apresentação de forma rápida, né, para a gente não ser mais objetivo. Eu vou então, já fazer daí damos início aí a nossa... Ok? Aqui agora, então vamos lá. Bom, todos me ouvindo, né? Nós tivemos aí a oportunidade de criar o nosso Conselho Federal de Técnicos Agrícolas, com a sigla CFTA, mas também sou vice-presidente de legislação da Federação Nacional dos Técnicos Agrícolas e presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas, CITAG, Paraná. Também sou vice-presidente aqui da Taipar, no Paraná. E nós tivemos a oportunidade, ao longo desses anos, de conquistar muitas vitórias à profissão do técnico agrícola, as atribuições profissionais, o mercado de trabalho, né, negociação coletiva de trabalho, mas foi uma luta de muitos anos. O nosso presidente, que é o Mário Limberg, hoje é o presidente do CFTA, também ele é presidente da Federação Nacional, ele tem uma luta muito mais longa do que a minha, né, e de muitos outros companheiros. Nós temos uma organização aí do Ceará, a associação, pessoal bastante atuante, mas, assim, mais importante é dizer que a gente tem uma pequena luta nessa história do técnico agrícola, né, que já são 110 anos e vamos completar agora o ano de 2021. Porque a formação do técnico agrícola, ela iniciou a partir de 1911, lá na escola de Viamão, no Rio Grande do Sul, quando 30 estudantes matriculados nessa escola, somente 7 receberam seus diplomas, né, em 1914, quando defenderam as suas teses perante uma bancada examinadora e tal, né. Então, nós começamos aí uma denominação do técnico agrícola como capataz rural, a partir de 1962, depois passou a ser denominado técnico rural, e depois, a partir de 1962, técnico agrícola. Eu vou passar aí mas eu vou falar alguma coisa rápida aí na organização, né? Nós também temos uma longa história na nossa organização, né? Já desde 1941, lá no Rio Grande do Sul,
né? Ela sempre foi um estado pioneiro nessa luta da organização do técnico agrícola e da sua própria profissão. Nós tivemos lá a primeira associação, que é a Targs, né, que até hoje ela é uma grande associação, a potência lá no Rio Grande do Sul. Depois nós tivemos a fundação da FENATA, né, depois porque nós conquistamos o enquadramento sindical, para poder constituir os nossos sindicatos, né, e temos aí a federação e temos associações, sindicatos, e aí em todo o Brasil. Muitas vezes nós falamos o técnico agrícola, a analisação técnico-agrícola, o conselho, né, técnico agrícola, e aí muitos estudantes e muitos profissionais técnicos agrícolas, eles muitas vezes têm algumas dúvidas quando eles, mas no meu diploma está escrito técnico em agropecuária, no meu diploma está escrito técnico em floresta, né? Mas técnico agrícola, na verdade, é o nome da profissão, porque isso consta, inclusive, né, na legislação profissional que permite o técnico exercer a sua profissão. Técnico agrícola em suas diversas modalidades, né? Como cabe ao Conselho Federal determinar o nome da profissão, né? Então, nós, através de uma resolução, denominamos técnico agrícola em agropecuária, para o técnico que sai lá da escola, técnico agrícola em agroecologia, ou seja, hoje nós temos uma série de modalidades profissionais que são técnicos agrícolas, né? O meio ambiente, o técnico em meteorologia, o técnico em saneamento, o técnico em viticultura, em enologia, o técnico em leite derivado, sucro e álcool, agroindústria, né? Jardinagem e paisagismo, zootecnia, agronegócio, também uma profissão mais nova, né? Então, todos essas modalidades, eles são enquadrados como técnico agrícola, né? E podem, então, ser registrados no nosso conselho e exercer a profissão, né? Também como técnico agrícola. Bom, aí nós tivemos muitas vitórias, muitas lutas, né? Em 1968, quando nós conquistamos a lei, né, que regulamentava a profissão de técnico agrícola, em 1985, nós conquistamos o decreto regulamentando definitivamente a profissão, tivemos enquadramento sindical em 1987, e como nós pertencíamos ao Conselho Regional de Engenharia, Agronomia, Arquitetura, né, por força do artigo 84, então nós tivemos que ter muitas lutas, muitas ações judiciais contra o CREA para que respeitassem a nossa legislação profissional e as nossas atribuições profissionais, né, ampliando o mercado. Foi uma luta muito difícil, muito grande. Agora, com o Conselho dos Técnicos Agrícolas, o Conselho fiscaliza, sim, né, o mal profissional, mas ele ele respeita a legislação profissional do técnico agrícola, né, sem problema nenhum. Não precisamos mais fazer essas grandes lutas para poder exercer no mercado de trabalho. Hoje se pergunta muito o que o técnico agrícola vai fazer no campo, vai exercer, como isso pode acontecer, né? Nós temos um campo de trabalho muito grande, as cooperativas agropecuárias, né? As cooperativas hoje no Brasil, imenso, nós temos cooperativas que empregam em 50, 80 técnicos agrícolas aqui no Paraná, né? Eu acho que nós temos as empresas públicas, nós temos o Ministério da Agricultura, que emprega técnico, as EMATERs, né, os colégios agrícolas também são empregadores de técnicos, os institutos de agência sanitária, os institutos de pesquisa,
o INCRA, as prefeituras municipais, as secretarias de agricultura dos estados, né? Todos eles fazem concurso e a gente sempre tem lutado para que isso não acabe. Então, é um setor muito importante para o mercado de trabalho, as cooperativas, e nós também temos uma imensa em número de empresas privadas aí, como empresas que vendem semente, agroquímicos, né, empresas rurais, reflorestadoras, as agroindústrias de leite derivado, de carne derivada, usinas de açúcar, entre outros, ou seja, nós temos uma série de empresas privadas. E ainda assim, os técnicos podem ser empregados, e ainda assim os técnicos têm as empresas próprias que eles podem constituir, né? Ou ser responsável técnico por essas empresas também. Tem empresa de consultoria em planejamento de crédito, topografia, né? Empresas de lojas de agrotóxicos, rações, medicamentos. Fora isso, nós temos, os técnicos podem trabalhar só e soberano, né, como autônomos na assistência técnica, consultoria de propriedades, fazenda, assistência técnica. Então, o campo de trabalho ele é bastante amplo, né? Além disso, hoje, o técnico agrícola nós temos técnicos especializando em agricultura de precisão, em drone, na aviação agrícola, né? Nós temos muitos técnicos trabalhando também nessa área, ou seja, tem um vasto campo de trabalho e que os técnicos precisam ter muita responsabilidade nesse campo de trabalho, por isso eles precisam realmente de uma boa formação técnica na escola, né? Como eu disse, nenhum profissional pode exercer a sua profissão e apor a sua assinatura, né, como responsável técnico de um projeto de crédito ou responsável técnico por uma loja de agrotóxicos, responsável técnico, né, lá, ou por uma inspeção, ou alguma coisa assim nas agroindústrias, ou seja, sem que ele tenha as atribuições profissionais aprovadas em lei. Então, não basta hoje um profissional fazer um curso técnico, ou fazer mesmo um curso superior, ele não pode exercer a sua profissão enquanto ele não tiver sua profissão regulamentada, né, pelo Executivo Federal, não é pelos governadores, ninguém pode regulamentar, não é colégio, não é o MEC, não é secretarias de Estado, não é agente financeiro que vai regulamentar uma profissão, vai falar sobre uma profissão. Quem regulamenta esta profissão é o presidente da República, encaminha um projeto ao Congresso Nacional, aprova e é sancionado. Então, aí sim o profissional que estudou, que fez lá o seu curso, pode exercer a sua profissão, né? E aí, dentro desta legislação, normalmente tem as atribuições profissionais, né, que o médico, que o odontologista, que o engenheiro, que o técnico agrícola pode exercer no campo, responsável técnico. E ele, normalmente, nós éramos registrados no CREA, né, até a nossa conquista. E, normalmente, o registro num Conselho Federal é a forma que o governo tem de fiscalizar, cria essa autarquia, né, e o poder dos próprios profissionais fiscalizam a sua profissão, né, ou seja, a sociedade tem que ter segurança nesse sentido. Então, é por isso, e não cabe também ao Conselho, né, também fabricar atribuições profissionais ao técnico agrícola, ele tem a condição de fiscalizar. E agora, quem defende o técnico agrícola, né, quem defende a sociedade, são os sindicatos e associações dessas categorias profissionais por aí afora, né? Bom, pessoal, é importante que o decreto 90.902, ele regulamentou a lei 5.504, que dispõe sobre o exercício da profissão de técnico agrícola. Foi o presidente da República, todas as profissões têm isso, e o técnico agrícola também tem. Importante dizer que existem atribuições profissionais no artigo 6º do decreto 90.902, né,
uma série de atribuições funcionais que o técnico agrícola pode exercer. Eu nem vou ler tudo isso, né, porque isso é maçante, mas o pessoal pode pegar, mas desde projetos de créditos rurais, topografia, impacto ambiental, paisagismo, eles podem se responsabilizar por isso, por agroindústria, por inspeção animal, sem problema nenhum, né? Topografia em área rural, em área urbana, prestar assistência técnica, ser responsável pela elaboração, pela receita de agrotóxicos, ou seja, tem uma série de atribuições que os técnicos agrícolas, né, ser responsável por empresa especializada de vetores de praga na área urbana, jardinagem, ou seja, nós temos aí uma série de responsabilidades técnicas que o técnico pode hoje exercer essa profissão. Então, é por isso que a gente construiu algumas diretrizes para as escolas. Nós tivemos a oportunidade de participar aí do grupo de trabalho do Catálogo Nacional de Profissões, agora no MEC, e isso ajudou bastante, a gente conseguiu colocar algumas questões a mais lá para que os conteúdos das escolas, né, possam melhor formar o técnico agrícola nesse sentido, né? E algumas coisas a gente coloca para o técnico aí que está ouvindo, né, para os professores, né? Nós temos aí algumas propostas, né, claro que são os componentes curriculares, mas os conteúdos nós temos um trabalho hoje, inclusive com todos os conteúdos, né? Também nós vamos passar, mas principalmente produção, certificação em sanidade vegetal, produção, profilaxia e sanidade animal, né, agricultura, ou seja, saneamento ambiental, mecanização na agricultura informatizada de precisão, meteorologia, agroindústria. Nós temos hoje muitos técnicos agrícolas na área de tecnologia, aqui no sul do Brasil, na área de leite e derivados, né? Nós temos uma escola em Minas Gerais que ainda forma o técnico em leite e derivados, agrimensura, construções rurais, né? Basicamente toda a infraestrutura rural aí, nós temos uma série Bom, nós temos um logotipo, né, que todos podem usar, o logotipo da categoria, né, ele é universal aí, que é a cor verde, né, tem um T e um A e uma folhinha no centro. Esses são o logotipo aí da nossa categoria dos técnicos agrícolas, onde muitas escolas já estão usando, né. Temos o Dia do Técnico Agrícola, eu sei que tinha muitas escolas, a cada escola tinha uma data, cada estado tinha uma data do Dia do Técnico Agrícola, mas nós decidimos aí, primeiro começamos a aprovar algumas leis estaduais, e culminou aí numa lei federal do Dia do Técnico Agrícola, que agora se comemora todos os anos, no dia 5 de novembro, né, que realmente aí é o Dia do Técnico Agrícola. E tivemos, por último, né, a lei número 13.629, de março de 2002, que criou o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, finalmente, e foi eleito uma diretoria no ano de 2019, né, teve vários problemas aí, e em 17 de fevereiro, agora de 2020, começou finalmente a funcionar o Conselho Federal de Técnicos Agrícolas no Brasil todo, e todos estão tendo acesso, estão registrando, né? Estamos aí com 74 mil técnicos agrícolas no Brasil, tá fazendo seus registros, né? Trabalhando aí no Brasil todo. E aí, pessoal, como solicitar o registro, né? Basta aí que o pessoal acesse aí o site do CFTA, e clique no menu profissional, solicita o registro profissional, né, coloca os seus dados, todos os dados no formulário aí, sem problema. Tem os documentos necessários, né, que é o diploma, o histórico escolar, o documento de identificação, né, RG, CNH aí, prova de quitação do serviço militar, que é uma exigência, né, da própria lei, comprovante de residência e o requerimento de registro, né.
O valor da anuidade, principalmente para os estudantes aí até um ano da data do requerimento de registro, só vão pagar R$ 115, né? E uma taxa de 50 de registro. Os profissionais que já estão no mercado estão pagando 230 anualmente já desde o primeiro ano, né? Depois nós temos aí o termo de responsabilidade técnica, né? De obra e serviço, R$ 40, cargo ou função, R$ 40 também, certidão de registro, certidão de atestado, acervo técnico, né? Tem todos os valores aí, receita de agrotóxicos, né? 80 centavos aí por receita do TRA. Bom, pessoal, aí acho que nós terminamos aqui. Meu nome é Gilmar Zacarias, não sei se fiz dentro do tempo que o professor me pediu, o Rafael me pediu, mas eu acho que conseguimos fechar aí em tempo, né? Ok, Gilmar, muito obrigado aí pela palestra, né? O conteúdo é excelente aí, falando um pouco aí dessa novidade, né? Que ainda é uma novidade ainda para nossos técnicos, esse novo conselho, né? Muito boas informações. Então, assim, a gente agradece muito, né? A participação, essa contribuição que você está nos dando hoje e as perguntas que nós teremos sobre o tema, né? Nós vamos deixar ao final para depois da palestra da nossa próxima palestrante, e aí a gente vai esclarecer. Eu tenho também algumas dúvidas, mas aí no final a gente fala sobre isso. Então, pessoal, acho que podemos passar para a segunda palestra, não podemos, professor Rafael? O Rafael não está na sala, né? Vamos lá. Então, pessoal, dando seguimento aqui à nossa noite de evento, né? Agora nós teremos uma palestra, né? Atuação do técnico agrícola na elaboração de propostas de crédito rural. Essa palestra vai ser proferida pela Joana Aldiane Almeida Mendes de Castro, né? Que possui graduação em administração pela Associação Internacional de Educação Continuada e atualmente é gerente de negócios do Banco do Nordeste do Brasil. Tem experiência na área de administração, com ênfase em planejamento estratégico. Então, Joana, nós convidamos você a fazer sua palestra, dizer que fique bem à vontade e já de imediato agradecer aqui a sua disponibilidade. Ok, Adeilson, boa noite. Boa noite a todos os participantes. Boa noite aqui especial, vocês me permitam, a professora Sabrina, que foi a primeira pessoa que fez o contato comigo, né, para a gente organizar aí a participação, né, e a todos os outros que eu vou aqui reportar, que é o Rafael, o professor Gilmar, o diretor Jackson, e o Will, que está aí ajudando a gente na questão aí da TI, da informática, de como a gente disponibiliza aí as informações para vocês. Eu vou colocar aqui uma apresentação rapidinho, tá? Também para conduzir um pouco aqui a nossa conversa, e aí a gente segue. Só um instante. A gente vai começar a falar um pouco, né? E aí, um pouco sobre a nossa área de atuação no Banco do Nordeste, tá? A gente, hoje, né, atua nos 9 estados do Banco do Nordeste e uma parte de Minas e do Espírito Santo. Então, essa é a nossa área de atuação, tá? Hoje, nós atendemos, o crédito rural do Banco do Nordeste, ele é atendido por alguns produtos específicos que eu estou mostrando aqui para vocês, que seria o FEDAF, o PRONAF, o FNE-SOL, o crédito fundiário, né, e o FNE, que
é o macro, é como se fosse a fonte de recurso mais importante, e a gente distribui ele entre esses produtos que eu acabei de falar para vocês, né? Então, assim, a pergunta inicial seria como a gente conduz, né, e como a gente trabalha, né, para administrar, e como a gente faz para montar esse quebra-cabeça, ou seja, de todos esses produtos que a gente conversou aí e expôs aí para vocês, né? Uma das principais... Ok. Ok? Pronto. Então, voltando à pergunta, né? Como faremos no banco, né, para montar esse quebra-cabeça, né? Como é que o banco consegue, né, produzir e gerar esse desenvolvimento através de todos esses produtos que a gente mostrou aí no começo? Para que isso se organize, para que a gente consiga montar esse quebra-cabeça e oferecer à população todos esses produtos, a gente precisa de quê? De parceria. Então, como é que a gente faz para ter essa parceria? É isso, né? Estar junto. E é por isso que nós estamos aqui participando desse momento com vocês, né? Que é justamente esse momento da gente alinhar, né? E estreitar as parcerias, né? Por quê? Porque a gente alinha os objetivos, a gente monta as parcerias e consegue fluir e oferecer os produtos à população de forma mais eficiente. Então, para isso que a gente precisa e traz aqui, né, e faz o convite, né, para que esses técnicos agrícolas participem com a gente dessa parceria, né. Além de outras, né, a gente tem também parcerias com a EMATESE, né, a gente tem parceria com as secretarias de agriculturas, a estadual, algumas municipais. Então, tudo isso faz com que a gente monte esse quebra-cabeça, né, e que a gente consiga, de fato, atuar aí, né, da melhor forma possível, tá? Apresentação, eu me perdi um pouco, mas só para a gente contextualizar e voltar, né? Eu mostrei um pouco dos produtos do banco, depois eu perguntei, e a pergunta é essa, né? Como a gente monta esse quebra-cabeça, né? Então, a gente monta esse quebra-cabeça através de quê? Através de parcerias, né? Então, nesse momento que a gente está aqui conversando com vocês, né? E escutando a palestra inicial, que foi importantíssima, né? A gente está, sim, montando parcerias e estreitando as parcerias. Então, quando a gente estreita essas parcerias, as coisas funcionam de muito melhor e a gente consegue montar o quebra-cabeça. E aí a gente traz, né, aí a figura, o profissional, né, do... A gente traz aqui para a conversa, né, a figura do profissional que a gente está trabalhando aqui no momento, né, que é esse encontro que vocês fizeram aí para a gente trabalhar e entender, né, como a profissão foi criada, o histórico de tudo que aconteceu, e aí falando um pouco do trabalho de vocês aqui no banco, né. Quando a gente monta essa parceria, a gente sempre fala que tem 3 observações importantes para que a parceria funcione muito bem, né, que é a parceria com relação a algo fundamental, né, que é a transparência. A gente fala sempre isso, que é um dos itens principais para a gente trabalhar a nossa parceria. O outro item que a gente sempre lembra, né, que é as expectativas, elas têm que estar alinhadas, né. Então, para a gente trabalhar em parceria, e aí o técnico agrícola e o Banco do Nordeste, a gente precisa estar com essa expectativa alinhada. Então, não adianta o banco estar com a expectativa lá na frente e o técnico agrícola com essa expectativa um pouco para trás, ou o contrário, né? O técnico agrícola vem ao banco com expectativa maior e o banco não consegue alinhar e acompanhar isso. Então, nosso interesse, o nosso intuito é de deixar essas expectativas alinhadas. É algo também muito importante. Além da transparência e do alinhamento de expectativas, tem uma coisa também que aí essa é fundamental e a gente não pode ficar sem, né? Que é a questão do comprometimento com a ética, né? Isso é essencial. E aí, sem ela, nada funciona, né? Sem a gente ter esse compromisso com a ética, não tem transparência que dê jeito, não tem alinhamento de expectativas que dê jeito. Então, eu acho que um dos pré-requisitos fundamentais para que a gente, banco, para que nós, banco, para que os outros parceiros, né, técnicos, agrícolas, né, instituições governamentais, instituições de educação como o IFCE, como algumas escolas profissionalizantes do Estado, tudo isso
né, só roda, só acontece, só tem conexão se a gente tiver essas três observações que a gente comentou aqui, que eu vou ressaltar, né? Ética, transparência e alinhamento de expectativas. São fundamentais aí para o nosso trabalho, né? Uma outra observação importante, quando a gente fala, assim, da atividade realmente do técnico, da elaboração de projetos, né, da assistência técnica prestada para os nossos agricultores, tem um detalhe importante que até o professor Gilmar comentou, né, que fala do conhecimento técnico. Esse conhecimento técnico, ele é realmente do profissional, né, ele é realmente da pessoa do técnico agrícola que traz o projeto para o banco, né. Esse conhecimento técnico, nem o próprio gestor do banco, gerente de negócios da agência, ele possui, né. Por quê? Porque nem sempre o gerente, ele é formado, né, em técnico, em alguma específico na área. Então, geralmente é um administrador, é um economista, né, tem outras profissões. Então, esse conhecimento técnico, ele é de vocês, né, ele é desse profissional e ele é muito útil, porque sem ele é muito difícil que um projeto ande e que o projeto se desenvolva de forma correta, né. E o que seria de forma correta? Seria que esse projeto tivesse o quê? Que esse projeto tivesse viabilidade, né? E que viabilidade é essa, Joana, que você está falando? É a viabilidade técnica, é a viabilidade econômica e a viabilidade financeira, né? Então, assim, são três requisitos básicos para que um projeto funcione bem e que a gente consiga, né, entrar e sair nessa relação de forma saudável, né? Então, a gente conversou ali das três requisitos básicos para essa parceria, e agora a gente está lançando aí 3 especificamente para os projetos, né? E aí seria para o agricultor, né? Para o técnico, porque ele também vai acompanhar esse projeto, e, consequentemente, para o banco, né? Porque quando a gente faz um projeto, quando a gente disponibiliza aquele valor, aquele recurso, ele precisa ter retorno, e para ele ter retorno é importante que a gente tenha essas viabilidades técnicas, econômicas e financeiras. Uma outra observação que eu acho que poderia levantar aqui, e aí deixar outras observações para as perguntas, né, no outro momento, a gente precisa aqui levantar a questão da tecnologia, né? Eu acho que é um assunto importantíssimo, que o banco, né, o sistema bancário, ele vem passando por essa mudança, por essa dinâmica digital, né, e o profissional, o técnico agrícola, também é convidado a participar dessa mudança com a gente, né. Então, assim, essa questão da tecnologia, ela precisa também estar alinhada, né, para que esse profissional ele esteja atento às mudanças, para que esse profissional esteja pronto e disponível para aprender, porque o banco vem fazendo uma série de mudanças e isso tudo tem a ver com os projetos específicos que é a área de atuação de vocês com o Banco do Nordeste, né. Num primeiro momento, e aí era essa primeira conversa, né, para que a gente conseguisse entender um pouco do que a gente espera e da importância que a gente sabe, a importância que o banco entende e compreende que esse profissional tem, né, os requisitos que a gente entende que são importantes para que essa parceria exista, né, e que o banco sabe e reconhece que ele funciona muito melhor quando essas parcerias fluem e quando elas têm conexão. Então, convido a vocês, a gente a criar essa conexão e usar, né, da melhor forma possível os conhecimentos do profissional, a disponibilidade de recursos que o banco oferece e a gente fazer o desenvolvimento junto. Então, esse é o convite aí para vocês e a gente está aberto aí, o Will, o Jackson, o Rafael e o professor Gilmar a mais discussões. Joana, muito obrigado pela palestra, né? Novamente, a gente fica muito feliz pelo aceite, né? Esse tema também sempre muito importante para os nossos alunos e para os profissionais que estão assistindo os nossos externos, né? Então, agora nós vamos fazer as perguntas para os palestrantes
é por ordem de apresentação aqui no chat do YouTube, e aí, caso precise de alguma complementação, né, aí os nossos colegas que fizeram a pergunta esclarecem. Então, vamos lá. A nossa primeira pergunta aqui, né, do professor do seu Erli, né, ele pergunta, né, não sei, por que o Banco do Brasil nunca prestigiou o técnico agrícola como o BNB na carteira rural, né, e que a federação tem feito em prol disso. Então, essa é a pergunta dirigida ao Gilmar. Oi. Eu não entendi bem a pergunta, mas basicamente falou que o Banco do Brasil não prestigia o técnico agrícola, é isso, né? Isso, ele é uma preocupação, né? Por que o Banco do Brasil não dá a mesma atenção que o Banco do Nordeste? Certo. Eu sou do sul aqui do Brasil, né? Então, aqui a gente conhece mais o Banco do Brasil, e tem as cooperativas de crédito, né? Cressol, Cicobi, e o Banco do Nordeste, assim, até não conheço muito, né? Assim, mas assim, eu vejo falar muito e tal. Mas, por exemplo, está acontecendo agora uma situação muito complicada, porque nós temos profissionais, tanto no Banco do Brasil, e até no Banco do Nordeste, que muitas vezes eles tentam impedir o técnico agrícola de fazer um projeto, privilegiar, muitas vezes, a profissão até do agrônomo em detrimento do técnico agrícola. Então, de repente, fica um mercado de trabalho um pouco restrito por conta de alguns servidores, né, que muitas vezes fora da lei, né, por exemplo, o Conselho dos Técnicos Agrícolas aprovou uma resolução passando dos atuais limites dos projetos de R$150 mil para R$1,059 milhão. E aí, surpreendentemente, nós tivemos somente o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste restringindo esta resolução. E vocês vejam que os agentes financeiros não têm a prerrogativa de limitar ou aumentar qualquer atribuição profissional do técnico agrícola. Isto cabe à lei ou cabe ao conselho profissional. Mas, muitas vezes, o setor técnico do banco, né, foi lá, tomou uma posição equivocada fora da lei, né, porque nenhum profissional, nenhum setor técnico pode limitar uma atribuição de um profissional. Não pode fazer isso. Se tiver lá nas atribuições profissionais, cabe a ele respeitar. Cabe ao Conselho de Fiscalização, né, dizer se pode ou não pode, mas não o agente financeiro. Então, esse foi um dos problemas que nós tivemos, né? Assim, com relação, basicamente, a isso limita o mercado de trabalho do técnico poder elaborar o seu projeto técnico e apor a sua responsabilidade técnica e fazer projetos. Ou seja, criou um grande transtorno, né, para quase 100 mil técnicos agrícolas hoje que atuam no Brasil, né, por uma imposição equivocada e fora da lei por um setor técnico que muitas vezes se esconde, né, procura sua procuradoria fazer um parecer até desfavorável ao técnico, né? Então, esse foi um problema que nós estamos agora, né? Inclusive, está acabando os projetos de financiamento da safra e ainda continuamos com este empecilho que provavelmente nós vamos ter que entrar com uma ação judicial, e sindicatos, a federação dos técnicos agrícolas deverão entrar com uma ação judicial pedindo o cumprimento da resolução. Então, se o setor não concorda, entre na justiça. Não arrume
subterfúgios, dizendo que o Confia entrou com uma ação contra o CFTA. Isso é um problema da justiça para resolver, mas não um problema do setor técnico desses bancos. Então, isso é uma situação que eu aproveitei esse momento até para a gente dizer e reivindicar que esses bancos, né, não criem problemas à atuação do técnico agrícola no mercado de trabalho. Ok, então, vamos... Eu poderia fazer uma consideração, por favor? Sim, Joana, à vontade. Tá, professor Gilmar, escutando aqui as observações do senhor, e aí como né, uma representante do banco, assim, quando eu falo em parceria, né, acho que a gente como parceiro, a gente jamais entra nesse, assim, a sugestão é que a gente não entre nesse embate primeiro, mas talvez que a gente, e aí num outro momento que a gente possa conversar, né, e aí startar uma discussão sobre o assunto, né, acho que a gente como banco e como é algo importante, faz parte do nosso trabalho também, né, essa articulação, no primeiro momento, claro que, e aí não estamos aqui decidindo, mas aí abrindo um canal para discussão, abrindo um canal para que a gente converse sobre o assunto, né, uma vez que trata-se de um assunto importante, sim, né, e só para registrar, o senhor aí do Sul, e aí para contextualizar também um pouquinho aqui do Banco do Nordeste, né, na nossa área de atuação, nós somos líder realmente, né? Nós fazemos mais crédito rural na nossa área de atuação do que o Banco do Nordeste, tá? Do que o Banco do Brasil. Então, realmente, o Banco do Nordeste, ele tem essa particularidade, né? Ou seja, na nossa área de atuação, nós temos a prioridade do mercado. Então, a gente financia muito mais o crédito rural do que o Banco do Brasil aqui na nossa área de atuação. E fica aí o convite para a gente articular aí uma conversa e tentar tratar isso de forma institucional. Combinado? Joana, eu quero dizer que eu agradeço, sim, essa conversa, aceitamos esse convite, e dizer que os técnicos do Nordeste e do Norte do Brasil têm falado muito bem do banco, é um grande banco, né, uma atuação imensa. Nós temos muitos técnicos agrícolas atuando aí junto ao Banco do Nordeste, né? Isso, eu vejo o tamanho do Banco do Nordeste porque eles vão me posicionando, né, o quanto vocês são bastante atuantes, tanto no Norte como no Nordeste, né? Sim. Nós queremos, sim, abrir essa conversa e ter, porque a única coisa que os técnicos agrícolas estão reclamando nesse momento é só esse impedimento, né, do agente financeiro, e de forma equivocada, mas, assim, a gente quer, sim, abrir esse canal e gostaríamos que isso, porque isso é muito importante para o mercado de trabalho do técnico agrícola e muito mais importante, né, para que o técnico consiga atingir, né, mais produtores rurais aí, principalmente nesse momento de safra, né? Mas agradeço, Jana, obrigado e... Ok. Muito bem, então, vamos à próxima pergunta. O professor Clemilton Ferreira, né, ele pergunta se hoje o profissional técnico agrícola pode emitir receituário em todo o território nacional, né? Ou se há alguma restrição por estado, como é que isso está funcionando? Foi boa essa pergunta, né? O técnico agrícola, quem determina, quem assina, quem exerce uma atribuição é a lei, né? Não é o conselho, não é o Estado, não é nada, é a lei. E a lei permite que o técnico agrícola emita receituário agrícola, inclusive seja responsável técnico por loja de agrotóxicos. Quem determina também isto é a Lei Federal de Agrotóxicos e o Decreto 4.074 de agrotóxicos. Eles dão essa condição. Além das atribuições dos técnicos, o decreto também dá essa atribuição.
Então, o técnico agrícola está autorizado em todo o Brasil a emitir receituário agrícola, certo? E ser responsável por loja de agrotóxico. Existem algumas agências estaduais, também de forma equivocada, porque, na verdade, se organizam, ou alguns profissionais se escondem, né, atrás do Estado para tentar usurpar a lei, ou tentar, na verdade, impedir o técnico de exercer a sua profissão, né, porque ele quer preservar, muitas vezes, a categoria dos profissionais que ele é colega ou representa. Isso tem sido muito preocupante e é um problema muito sério que algumas pessoas têm levado e obriga os técnicos agrícolas a entrar com mandato de segurança contra essas empresas, né? E nós não precisamos chegar a isso. Então, não são as agências sanitárias, elas não têm o poder de impedir o técnico. Nem a lei estadual, nem decreto estadual tem o poder de impedir o técnico, porque a norma maior é a norma federal. Tanto a norma das atribuições dos técnicos agrícolas, quanto a norma de agrotóxico, que diz que é profissional habilitado, registrado no conselho, e isso o técnico está registrado, o técnico tem essa habilidade e tem as atribuições profissionais, e o decreto de agrotóxicos permite que isto seja feito por profissional habilitado, não restringe profissionais nessa lei. Alguns agentes públicos, eu fui agente público, né, também, esconde atrás do setor público, muitas vezes, para impedir o técnico de exercer sua profissão, né? Isso cabe uma ação judicial e é isso que nós estamos fazendo, né? As associações, os sindicatos, os técnicos agrícolas estão entrando com ação para poder preservar ou preservar essa atribuição que o técnico tem no mercado de trabalho. Só no Paraná, hoje, nós temos perto de 2.000 técnicos agrícolas que trabalham com agrotóxico. Nas cooperativas, né, na Emater, fazendo crédito, ou seja, não é possível, né? Só de empresas, nós devemos ter 200 empresas de técnicos agrícolas hoje. Ok, então, dando seguimento aqui, o Gilmar Giovanni Borges pergunta quais os serviços que o técnico não pode elaborar, no caso, assinar, né? Quais os serviços estão restritos? Olha, é difícil, às vezes, você dizer, né, o que o técnico não pode fazer, né? Normalmente, a gente tem uma profissão que pode fazer. Ele, por exemplo, dentro da área agropecuária e da agroindústria, né, as atribuições concede, a nossa legislação profissional concede ao técnico agrícola uma série de atribuições profissionais. Por exemplo, nós temos técnico agrícola trabalhando na área de enologia, fazendo vinho, nós temos técnico agrícola trabalhando na área de leite e derivados, dentro do laticínio, nós temos técnico agrícola sendo responsável por lojas de agrotóxicos, nós temos técnico fazendo planejamento agrícola, consultoria agrícola, nós temos técnicos agrícolas exercendo a função, por exemplo, de vendas de ração, nós temos técnicos agrícolas na área de floresta, na área de pesca, e podendo exercer todas essas profissões, que são as atribuições que determinam o que o técnico pode e não pode fazer, né? Mas, normalmente, pode. Então, na área agropecuária, nós temos os técnicos fazendo uma série de atribuições profissionais, sem problema, não pode exercer a função de médico, né? Não pode exercer... Então, assim, dizer o que não pode fazer, né? Por exemplo, ele não pode ser professor sem ter o magistério, né? Ele precisa do magistério para exercer a função de professor nos colégios agrícolas. Mas
ele tendo magistério, ele pode, né? Isso é uma das coisas que está permitido, sim. Não sei se respondi. Ok. A nossa próxima pergunta, ela vem da professora Sabrina, né? Ela pergunta sobre a resolução 020 de abril de 2020, que delibera a atualização do valor de R$150 mil para R$1.059.014 na elaboração de projetos de crédito rural. Como isso irá ser operacionalizado? Como é que funcionará essa questão desse crédito? Bom, importante dizer isso porque o nosso decreto tinha um limite de R$150 mil desde 2002, né? Hoje, o preço de uma máquina agrícola, de um trator, aí já passa de 300 mil, de 400, até 1 milhão, né? Muitos créditos, muitos projetos de crédito rural, né? Isso ultrapassa. E nós, então, atualizamos esse valor dentro do nosso decreto, de acordo com a legislação que permite a atualização, nós atualizamos para o 1.059 para que os técnicos pudessem elaborar projetos. Nós já temos muitos agentes financeiros que já estão liberados, os técnicos já estão atuando e dentro desse limite, né, de 1.059. Todos os técnicos podem fazer isso sem problema, e o banco não precisa impedir do técnico elaborar esse projeto, certo? Se alguém tiver alguma coisa contra o conselho, achar que não o conselho não tem autoridade para isso, que vá procurar ou debater isso na justiça, né? Mas não faça impedimento. Ou seja, então, hoje os técnicos estão atuando com o valor deste projeto, né? Foi estabelecido um limite, de acordo, e o conselho, porque cabe ao conselho decidir, né, essa atualização. Ele que tem prerrogativa e autoridade sobre o técnico agrícola. Ele é que pode multar o técnico. Não é o CREA, ninguém mais pode multar o técnico, é só o Conselho Federal de Técnicos Agrícolas. Então, ele determinou isso, certo? E não é aqui uma atribuição da competência do técnico que nós decidimos, e sim somente uma atualização de valores. A própria lei econômica do governo federal permite que isso aconteça. Ela proíbe, inclusive, né, que legislação, né, impeça o mercado de trabalho ou dificulte o profissional dentro do mercado de trabalho. Hoje, então, nós temos essa condição para fazer isso. Não basta que um agente financeiro ou que um conselho de outras profissões diga que não pode, porque eles não têm autoridade nem prerrogativa para isso. Cabe ao presidente da República, na legislação profissional, para qualquer profissional, e cabe ao conselho profissional fazer isso. Então, hoje, os técnicos estão, sim, aptos a assinar, né, dentro da lei, dentro da resolução número 20, a assinar projetos até 1.059 sem nenhum problema para ele. Ok. Como complemento, a professora pergunta quando é que esse crédito constará no manual de crédito rural, né? Quando é que ele ficará disponível? Não há essa necessidade de constar no manual de crédito rural, viu? Com relação a esse valor ou esse limite. Porque isso é uma prerrogativa da categoria. Nós já encaminhamos correspondência ao Banco Central e eles disseram que não cabe a eles resolver esse problema. Se o banco está impedindo, nós vamos na justiça, né? O técnico pode ir na justiça.
não cabe ao Banco Central constar isso lá como uma norma, né? Os técnicos podem fazer valor indeterminado. Por acaso, o nosso conselho atualizou isto, né, pela defasagem ou por um vácuo que existia, né? Então, hoje não há essa necessidade de constar no Manual de Crédito Rural. Certo. O professor Clemilton, ele pergunta qual o valor que os bancos já estão liberando para projetos de técnica agrícola, né? Os valores que podem ser liberados, até quanto pode ser liberado? Isso na parte do projeto rurais. Até 1.059.000 pode liberar. Porque quem determina esse valor a prerrogativa é do conselho, não é do banco. O banco não tem essa prerrogativa de limitar 200, ou 300, ou 400. Ele tem que limitar o que o conselho de fiscalização daquele profissional determina, né? Então, hoje, ele tem que liberar até 1.059.000. Se ele não estiver liberando, cabe uma ação judicial contra o agente financeiro, porque ele está impedindo o técnico agrícola de atuar. O Giovanni Borges pergunta se tem prazo mínimo ou máximo após a conclusão do curso para requerer o registro no conselho. Não tem prazo. Normalmente, ele faz o registro quando ele começar a atuar no conselho, né? Quando ele começar a atuar na profissão. Não tem esse problema. Se ele fazer o registro até um ano depois de formado, ele tem esse subsídio aí, né, de 50% do valor da anuidade do conselho, que são 115 reais, né? Mas ele pode registrar agora, vai registrar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, sem problema nenhum. Ok, vamos para a próxima pergunta. A professora Sabrina pergunta como o técnico agrícola pode ingressar no BNB como parceiro na elaboração das propostas de crédito rural. Essa pergunta vai aí direcionada a Joana. Então, especificamente, né, aí em Tianguá, o profissional pode se dirigir à agência do banco e procurar conversar com o gerente de negócios do Pronaf. É assim que ele é o profissional que trabalha na agência com crédito rural. Então, você procura o Reginaldo, especificamente aí em Tianguá, e expressa para ele, tem essa conversa com ele do interesse, né, de apresentar projetos para o banco, e o Reginaldo vai conduzir isso com vocês, né, assim, no primeiro momento uma conversa, vocês vão alinhar alguma forma de trabalhar, visita cliente, visita junto, visita separada, essa parte mais operacional. Então, o profissional, né, o técnico agrícola, conversa com o gerente de negócio da agência e vocês fazem aí um acordo, uma conexão, aquilo tudo que a gente conversou no começo, né, e começa a apresentar os projetos e tratar e realizar as tratativas para apresentar projetos para o banco. O Giovanni Borges pergunta se é necessário fazer algum cadastro junto ao BNB para a aquisição do crédito, né, o crédito rural. Ok. Para aquisição... Para submeter projeto é necessário, né, esse cadastro. Isso. Quando você se propõe, né, a ser um técnico e levar esses projetos para o banco, a gente vai ter um relacionamento mais estreito, né? Até porque quando você apresenta os projetos, existe lá o valor específico, né, com relação à assistência técnica, com relação à formatação desse projeto. Isso circula, né, entre o banco, o cliente e o projetista. Isso vai circular através de uma conta corrente. Então, para que esse relacionamento aconteça, vai precisar, sim, de um cadastro, vai precisar, sim, de uma conta corrente,
né? E vai precisar, sim, né, deixar esse relacionamento acordado aí entre as duas partes, aliás, entre as três, né? A gente tem aí cliente, a gente tem aí o gerente de negócios da agência e a gente tem o técnico. Então, precisa, sim, conversar, alinhar e fazer um cadastro especificamente no primeiro momento, né? Vamos lá, próxima pergunta. O André Miranda pergunta se os profissionais assistidos pelo CFTA terão acesso ao crédito do sistema Mútua, como tem o do sistema Confea-CREA. Para o Gilmar. Com relação à mútua, a lei 5.194, que criou o CONFEA e os CREAS, essa lei permitia que o técnico que estão registrado lá tenha a mútua. No caso da lei nossa, que é a 13.000, ela não permitiu, ela não tem nenhum dispositivo que os técnicos seriam abrangidos pela mútua. Mas a mútua colocou o seguinte: aqueles técnicos que já estavam associados à mútua, né, eles podem continuar sem problema nenhum, né? No nosso caso, a lei que não criou esse dispositivo com relação à mútua, a lei que veio foi aprovada no Congresso e sancionada pela Presidência da República, criando o CFTA, não consta nenhum dispositivo nesse sentido. Então, nós não temos isso, né? E a mútua, basicamente, foi relacionada à Lei 5.194, que criou o CONFA lá em 1966. Certo. O professor Clemilton pergunta, ainda para o Gilmar, se é necessário que dentro das grades curriculares dos cursos técnicos tenham disciplinas, né, sobre tecnologia de aplicação de defensivos. Nós fizemos um parecer esse ano, dentro do Conselho, e colocamos alguns conteúdos, né, e grade curriculares, pelo menos alguns componentes, e nesse sentido nós colocamos que entomologia, fitopatologia, defesa sanitária vegetal é um dos componentes curriculares importantes na escola, né? Eu acho que temos que ter, sim, não é só aplicação, redução de receita, né, todo esse campo aí, porque uma das nossas na hora aqui da gente procurar, né, mas porque você tem a prática do monitoramento entomológico, diagnóstico fitopatológico, né, emissão de receita, de agrotóxicos, armazenamento de agroquímicos, controle de vetores e pragas, que é uma outra condição que o técnico também tem hoje ser responsável técnico, né? Certificado fitossanitário de origem, né, que na verdade são atribuições que o técnico possui, né? Então, isso é importante, sim. E aí, eu quero dizer o seguinte, né? Quando a gente fala em aplicação, né, de defensivos, como o professor colocou aí, né, você também tem os naturais, né? Você tem aqueles que são químicos, você compra de loja, tem aqueles que o próprio produtor fabrica, né? Então, das duas maneiras, os técnicos têm que ter essa condição, sim, de fazer aplicação, de entender o que doença que tem, quais os insetos que estão ocorrendo, né? O que é benéfico a um inseto ou outro, né? O que você pode... Eu acho que também o controle biológico, né? O controle orgânico, o controle agroecológico também tem que ser colocado aí, né?
Ok, então. Nós temos mais duas perguntas aqui, né? Uma para a Joana e outra para o Gilmar. E para vocês, que para a gente não extrapolar muita hora, né? A gente vai aí permitir, no máximo, mais 3 perguntas, além dessas duas. Então, a próxima pergunta, ela vem do André Ximenes, né? Que pergunta, dentro da parceria BNB Técnico, o banco oferece algum treinamento profissional na operacionalização do sistema de normas, planilhas e limitações de crédito próprias do banco? Ok, sim, né? O banco tem um trabalho, sim, nessa parte. A gente tem algumas capacitações específicas, né? Depende, a gente sempre conversa, né? Depende da demanda. Às vezes a gente tem uma demanda específica em determinada região, a gente faz um trabalho específico. Esses últimos meses, outubro e novembro, nós fizemos 2 capacitações online, né? E aí, assim, eu tenho particularmente um grupo específico, e aí faço parte. Eu faço parte de um grupo específico do WhatsApp, que a gente tem lá 95 técnicos, 80 técnicos aqui do Ceará, né? E a gente disponibiliza essas capacitações online nesse grupo e divulga depois com toda a comunidade. Inclusive, eu encaminhei hoje para o Adeilson uma dessas capacitações online, depois ele pode divulgar aí com o grupo de alunos e com a comunidade aí de Tianguá. Já está disponível aí, depois ele pode sim disponibilizar isso para vocês, tá? E sempre que tem uma capacitação online, a gente divulga, né, em sites, em WhatsApp, né, e essa divulgação acontece naturalmente. Se aparecer uma outra oportunidade, a gente já encaminha aí para vocês também, tá bom? Muito bom. O André Miranda, né, ele pergunta aqui para o Gilmar, qual a faixa, né, salarial de um técnico agrícola na região sul do Brasil? Pergunta de curiosidade aí, né? Para saber como é que anda aí o nível salarial dos técnicos no sul do Brasil. Olha, nós temos as convenções coletivas de trabalho que nós fazemos com as cooperativas, com a Associação do Comércio, né, e associação. Nós estamos estabelecendo um piso de R$ 2.300, R$ 2.400 por mês para iniciar, né, para iniciante. Claro que depois tem lá os planos de trabalho, alguma coisa a mais. No estado, os técnicos estão iniciando, no estado que é Nadapar, Emater e tal, os técnicos iniciam aí com perto, acho que de R$ 2.600, R$ 2.800, R$ 2.500, provavelmente. Eu estou meio perdido ultimamente, mas lá por aí, e termina próximo aos R$ 10.000, né? O plano de trabalho, né? Ele vai, o plano de cargo e salário. Então, no estado está mais ou menos isso, e nas cooperativas e no setor de agroquímico, de comércio em geral, eles entram aí perto de R$ 2.400, que é o piso mínimo, né? E aí, claro, aí cada empresa tem o seu plano lá de salários, de cargo, né? Ou de alguma coisa a mais, né? Se coloca aí no salário, né? O pagamento, alguma coisa. Mas nós chegamos aí, nós fizemos uma média salarial dos técnicos agrícolas, uns 2, 3 anos atrás, nós estávamos perto de R$ 3.500 entre o estado, tal, a média no Paraná é 3.500 por aí. Bom, ainda para o Gilmar, a professora Sabrina pergunta se na lei há alguma prerrogativa do CFTA sobre esta limitação de algumas instituições financeiras. Tá? Faz a pergunta novamente, eu perdi aí Sim, eu perdi um pedaço da pergunta. A professora Sabrina pergunta se na lei há alguma prerrogativa do CFTA sobre esta limitação de algumas instituições financeiras.
Eu não compreendi muito a pergunta, mas vou tentar entender. Na lei que criou o Conselho, né, não cabe a ela tratar sobre limitação, sobre alguma coisa dos agentes financeiros. E nas atribuições profissionais também não cabe essa relação entre lei de atribuições profissionais e agentes financeiros, né? Não existe esse limite, não existe nada a respeito disso, né? Qualquer coisa, não sei se respondi. Ok, Gilmar, não há mais perguntas, mas assim, eu queria terminar te fazendo uma pergunta, né? Eu sei que o profissional tem um conselho próprio, isso é muito importante, os ganhos, eles são inúmeros, mas eu queria que você destacasse aí quais são os principais ganhos, né? Assim, o que se destaca nessa nova situação do profissional técnico agrícola, né? O que é que ele ganha, vamos dizer assim, de destaque, né, em relação ao que a gente tinha em relação ao sistema CREA? Eu quando foi criado o Conselho dos Arquitetos, nós conversamos muito com uma liderança dos arquitetos no Brasil, né, que era o Haroldo, e os arquitetos são bastante fortes, bastante organizados, né, e os técnicos também, até por uma pressão, eles também se organizam muito bem, e nós, sempre que a gente conversava lá com o ex-presidente do Conselho dos Arquitetos, o Cal, e aí ele colocava para nós, e em várias oportunidades, que, lamentavelmente, enquanto eles estavam no CREA, eles não conseguiram, ao longo desses anos, ter as diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC para o arquiteto. E eles, somente com o conselho, que eles conseguiram alcançar as diretrizes curriculares. No caso dos técnicos agrícolas, né, nós perdemos muito na profissão, nós perdemos muita possibilidade de ter um ensino melhor, de ter um campo de trabalho melhor, de ter um mercado de trabalho, enquanto nós fomos obrigados a ser registrado, né, nos CREAs, aí em todo o Brasil, por força do artigo 84 da Lei 5.194, que criou o Conferência 76, e isto, na verdade, impediu o técnico agrícola de estar atuando muito mais, hoje, em todo o mercado, né, por esse registro. Nós sabemos que associações dos técnicos, sindicatos e as suas federações que realizaram as grandes conquistas, inclusive foram elas que conquistaram o Conselho Federal de Técnicos Agrícolas. Então, essa representação, e a única representação social das profissões e do povo de uma forma geral, são os sindicatos e associações, eles que representam, né, a sociedade, eles que representam os seus sócios, eles que têm a prerrogativa de entrar na justiça quando um órgão não respeita, né? Então, foi muito importante. Com o CFTA, né, é um conselho de fiscalização. E claro que isto também está na lei, que a valorização profissional cabe ao conselho, né? Ele, apesar de ser um conselho de fiscalização, também cabe a valorização profissional, né? Está lá em alguns artigos da própria lei que criou o conselho, ou seja, nós achamos que, pelo menos, nós vamos respeitar a legislação do técnico agrícola, né? Nós não vamos usar um conselho, né, para preservar e ampliar o mercado de trabalho, como fazia o CREA, né, os agrônomos, em detrimento de restringir a profissão e o mercado de trabalho do técnico, ou tentar impedir o técnico agrícola de exercer a sua profissão, né? Pelo menos o conselho, o CFTA vai ser justo nesse sentido. Vai respeitar a legislação, se tiver que punir o técnico, e vai procurar, né, o MEC, está procurando o MEC, está procurando, nós vamos nas escolas, vamos procurar criar os cursos de especialização, que agora no catálogo de profissão abriu essa possibilidade para que os colégios agrícolas também criem, façam especialização durante um ano,
né? E isto nós temos na lei a possibilidade de certificar essa especialização, né? O Sistema Nacional de Ensino, através das suas escolas, habilita o técnico e dá essa condição para diploma, faz a diplomação do técnico. Por exemplo, de repente, nós podemos fazer grandes, especializar o técnico na área de irrigação, especializar o técnico na área de agroquímico. Daqui a pouco, junto com o Banco do Nordeste, né, aproveitando a Joana que está aqui, nós podemos trabalhar um projeto de aperfeiçoar, especializar o técnico na área de crédito rural e seguro agrícola, né? Como também podemos fazer na carne, leite e derivados, enologia, de carne e derivados, de agroquímicos, de topografia, agrimensura. Agrimensura, já a própria lei agrária já pede isso, né? Pede uma especialização, e isso talvez a gente possa fazer em outras áreas para o técnico agrícola, porque normalmente o técnico agrícola vai para o mercado de trabalho, por exemplo, na área de fruticultura, né? Ou vai para o mercado de trabalho de fermentação e de destilado, vai para o mercado de trabalho da agroindústria, de jardinagem, ou seja, nós temos a possibilidade de também, do técnico agrícola, além de formado, fazer também uma especialização de 1 ano e poder atuar naquela área, né? Porque muitas vezes o técnico está lá, de repente ele, agora eu quero começar a trabalhar com vinho, então vamos fazer uma especialização em enologia de 1 ano, né? Faz o diploma e o conselho, nós temos na legislação essa garantia de dar a certificação e fazer com que o técnico também tenha mais uma especialidade dentro do seu registro profissional, dentro do conselho. Muito bem, Gilmar. Eu quero agradecer, mas principalmente dar parabéns aí pela conquista de você, né? O CFTA é, sem dúvidas, uma conquista muito importante para os técnicos. Eu costumo dizer para os nossos alunos que até nos causa uma certa inveja, né? O quanto os técnicos conseguiram avançar e vão conseguir muito mais com esse novo conselho, né? Eu olhando a organização da página do conselho, muito bacana, as informações, todas as informações necessárias que o profissional precisa, todas estão lá, com muito fácil acesso, muito, muito bacana. Então, vocês estão de parabéns, certo? Então, eu só tenho a agradecer aí a sua contribuição com nossos alunos, com nós, né, também com os professores, que a gente também precisa muito desses esclarecimentos, porque somos nós os consultados de imediato, né, pelos alunos. Agradecer também a Joana, né, pela disponibilidade, dizer que contribuiu muito também a sua palestra, dizer que são momentos como esse que enriquecem, né, a nossa atividade e também o currículo dos nossos estudantes. Então, agora eu passo a palavra ao professor Rafael, presidente da comissão, para que ele faça as suas palavras e a gente encerre o nosso evento. Então, professor Rafael, pode ficar à vontade. Bom, pessoal, assim, a satisfação é enorme, né? Eu queria aqui, novamente, agradecer o senhor Gilmar, que teve sempre à disposição da instituição e fez, assim, inúmeros esclarecimentos, né, sobre o advindo do CFTA. Com certeza, complementando a fala do professor Adeilson, esses ganhos são enormes, deixam os técnicos muito mais independentes, né? E aí, pessoal, fica a mensagem para vocês, né? A gente assim que vocês concluírem o curso, possam estar, os que já concluíram, possam estar se vinculando ao conselho, né, ao CFTA, tá? O processo é online, não é, senhor Gilmar? A situação toda é online, a documentação é uma coisa, tem alguns documentos que têm que ser anexados, e isso eu posso estar orientando vocês depois, e vão, sim, se vincular ao Conselho Federal, né? Agradecer também a Joana, né? A Joana deixou muito bem claro aí as oportunidades junto ao Banco do Nordeste, né? As capacitações, inclusive aquela planilha, pessoal, que ela citou, ela foi enviada para mim, né, no caso, e aí eu vou estar compartilhando com vocês um tutorial, como vocês podem estar iniciando esse processo, né? Tenham coragem de encarar o mercado de trabalho, né, com propostas, analisem o mercado, rompam as barreiras que existem aí no mercado, né? Procurem os bancos, conversem,
e atuem na sua área, né? Como nós vimos, a diversificação de salários é muito grande, né? E tudo muito depende do técnico que está aí no mercado e que está iniciando suas atividades com objetividade. Tá? Então, novamente, eu quero agradecer muito, dizer aos palestrantes que a gente vai estar enviando os certificados para vocês, tá bom? A Joana pediu a palavrinha um minutinho, eu vou passar para ela agora, e eu finalizo depois da palavra dela, se o senhor Gilmar também quiser fazer alguma consideração. Após as considerações, a gente encerra o evento, tá certo? Ok, obrigada pela oportunidade, né? Como eu disse, nós somos parceiros, precisamos desses espaços, esses espaços são ótimos, né? Facilitam o nosso trabalho, a gente está sempre disponível. Só para deixar também a observação, né? Dia 10 e 11 eu vou estar aí em Tianguá, então, caso apareça alguma observação ou algo que a gente possa conversar, respeitando todos os protocolos, né? Distanciamento, máscara, álcool em gel, e aí só para registrar, eu vou fazer especificamente uma visita, se tiver alguma coisa que a gente possa encaminhar, pode agendar, e, de fato, parabenizar o evento, né, e falar realmente, essa questão da identidade da classe, ela é importantíssima, né, e é muito importante para que a categoria ganhe, né, avanços, ganhe melhorias, né, então, assim, fica aí a observação, né, da primeira palestra, assim, é muito importante que a gente, como categoria, a gente se organize, porque assim fica mais fácil buscar, né, melhorias para o profissional. E a gente também fala a mesma coisa, no banco, quando a gente está junto, a gente consegue se mobilizar muito mais e fazer muito melhor. Então, contem conosco, obrigada a todos e estamos à disposição. O Gilmar quer fazer alguma consideração final, senhor Gilmar? Já faço, quero primeiro só agradecer vocês, né, esse instituto e agradecer os professores aí, né, empenhado nessa luta, pedir aos alunos, né, que estudem bastante, é importante estudar bastante, né, eu me formei em 1978, o importante é a gente saber, quando se aprende a fazer um destilado, por exemplo, de cana, fazer uma cachaça, quando você chega aqui no sul, você vai fazer um destilado de uva, que se chama grapa, né? Quando você faz um fermentado lá, faz um fermentado de uva, ou seja, cada região, ela tem as suas diferenças. Por exemplo, veio um pessoal, aí vocês estão na região de Ipiapaba, né? É uma região fria do Ceará, mas veio uma vez um produtor, veio aqui querendo aprender a criar truta, que é um peixe de água fria que nós temos aqui, né, que é uma prima do salmão. Ou seja, então, eu, por exemplo, fui formado numa região mais quente, né, muitas vezes a gente aprende a criar tilápia, né, quando chegou aqui, a gente começa a trabalhar com outro peixe. Ou seja, então a formação, ela se dá na escola, e é importante que ela se dá desde que você tenha uma visão holística, mas quando você vai para o campo de trabalho, muitas vezes você tem que, às vezes, atuar num segmento da agropecuária, especializar naquilo, né? Porque, às vezes, um especialista naquilo, ele se fortalece e ganha mais, né? Então, claro que a gente tem que ter uma visão, temos técnicos hoje trabalhando no setor de agroecologia, especializado, né? Nós tínhamos um diretor aqui que trabalhava nisso, ele entendia mais de química e de agroquímicos, né, de agrotóxicos, tal, do que emitir uma receita, de tanto que ele entendia nessa parte. Então, é importante essa formação do técnico, é importante aquela, depois da sua formação sempre da escola, né, claro que no campo de trabalho vai ensinar mais um monte de coisas aí, mas, assim, importante que o técnico agrícola entenda que ele tem uma atuação muito grande, até como produtor rural hoje, ele vai precisar se especializar, né? Até como produtor rural, precisa daqui a pouco ser um técnico agrícola também nessa condição de produzir, tudo está mais tecnificado, máquina e tal, né?
Então, é muito importante ajudar, né, a escola, ajudar os professores, fortalecer a escola e fortalecer os professores, né? Isso é uma função dos alunos, dos pais, né, para que a gente tenha uma boa formação. É importante participar da categoria através da sua associação, do seu sindicato, da sua federação, né? A cada dia ganhando, é uma luta eterna. Todo campo de trabalho, todo setor, você tem uma luta eterna. Sempre tem novidades, sempre tem coisas novas, sempre tem mercado novo, né? O mercado de jardinagem hoje na área urbana é muito amplo para o técnico agrícola. É um outro setor, assim, que devemos ocupar e que podemos ocupar. Então, tem ainda muito mercado para o técnico agrícola em todos os setores, tanto no meio rural como no urbano, na agroindústria, ou seja, é muito importante. Então, professores, nós do CFTA, em nome aí do Mário Limberg, que é o presidente, nós queremos agradecer esse convite e esperamos, esperamos aí, né, que tenhamos sido, pelo menos, um pouquinho útil aí nesse vasto campo da educação aí, do trabalho, né, que vocês vêm exercendo. Então, a gente agradece aí e esperamos que a gente tenha contribuído, pelo menos, com alguma coisinha aos alunos e aos professores, né, e quem estiver aí nos ouvindo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Gilmar, Joana, pelas enriquecedoras, né, informações. O senhor falou no final uma coisa muito importante para os nossos alunos, né? Há um amplo mercado, né? Um amplo mercado de atuação. E pensem que vocês podem ser muito bons no que vocês fazem. Tentem sempre fazer o melhor, se capacitar, se especializar numa área e fazer a sua carreira profissional, certo? Hoje nós temos inúmeros exemplos, podemos citar os exemplos na região de Petrolina, por exemplo, que é mais reconhecida aí nacionalmente, né, na parte da fruticultura. Quantos técnicos agrícolas detêm o conhecimento de certas culturas, por exemplo, e aí eles, inclusive, sabem muito coisas de campo, informações que enriquecem, né, os agricultores. Então, assim, acreditem no potencial de vocês, tá certo? Esse evento teve o objetivo de trazer essas duas instituições e mostrar para vocês que a formação do técnico agrícola é muito importante no país e que tem muitas oportunidades disponíveis no mercado, tá certo? Então, fica aqui o nosso agradecimento aos palestrantes, agradecimento a todos que assistiram a nossa palestra, que fizeram perguntas, que se interessaram no assunto, beleza? E aí a gente finaliza o evento neste exato momento. Esperamos que no ano que vem a gente possa fazer um evento também desse grande porte, dessa grande magnitude, mesmo diante de todas as dificuldades, tá ok? Então, um grande abraço a todos, a gente finaliza o evento por aqui. Boa noite.